O Gabigol, já vou direto ao assunto, né? É bom lembrar que o Gabigol ainda pertence ao Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim desta temporada, tá? Ele foi afastado do jogo, né, do Cruzeiro deste domingo, Flamengo e Cruzeiro, porque ele já tem 5 jogos, né, no Campeonato Brasileiro. Ele ia atingir o limite, né, de 6 partidas. O Flamengo entendeu que era melhor retirá-lo, porque o Flamengo pode negociar e liberar o Gabigol agora no meio do ano para algum clube do futebol brasileiro. O Flamengo quer uma compensação financeira, mas depende do clube, viu? Eu vou explicar isso para vocês. E outra coisa em relação ao Gabigol, o Flamengo vai avaliar jogo a jogo, tá? Se caso pinte uma renovação, eles chegam a um acerto, enfim, é claro que o Gabigol vai ser relacionado pelo técnico Tite. Mas por enquanto, tá? Essa é a questão envolvendo Gabigol e Flamengo. O Flamengo fez isso porque não gostou das últimas entrevistas do agente, né, do Gabigol, enfim, falando que o Flamengo queria liberar o jogador, falando, enfim, todo mundo já viu essas entrevistas, tá? Vamos lá agora sim, direto ao assunto. Gabigol tem pedido e pediu para 4 clubes do futebol brasileiro um salário de 3 milhões de reais por mês, tá? Quais são os clubes? Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Corinthians. Então vamos lá. Quais os clubes que ele pediu? 3 milhões de reais por mês. Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Corinthians, tá? Esses 4 clubes já sabem quanto que o Gabigol quer ganhar, né, para defender a sua agremiação, o seu clube. Olha só, que clube que aceita pagar 3 milhões de reais, tá? Vamos lá. O Santos é esse clube. Marcelo Teixeira, o Gabigol confia muito no Marcelo Teixeira. Os jogadores, né, que passaram pelo Santos têm essa confiança com o MT. E ele, né, ofereceu 2 milhões. O Gabigol falou que um dos clubes, tá, ofereceu 3 milhões e por isso que agora ele trabalha com esse número. Não foi revelado o clube, tá, que ofereceu 3 milhões e também nem sabemos se o Gabigol não está jogando, né? Por isso que eu não abri com esse destaque, tem algum clube oferecendo 3 milhões, porque pode também ser uma jogada do Gabigol para conseguir um salário maior do que 2 milhões no Santos, tá? Só que quando ele fala que um clube pediu 3 milhões, o Marcelo Teixeira fala que chega nesse número, tá? O Marcelo, para quem já cobriu o Santos, sabe que ele, quando ele coloca alguma coisa na cabeça, e ele é doido para fazer essas coisas assim, entendeu? Doido que eu estou dizendo no bom sentido, tá? Sempre respeitando aí o dirigente. E o doido no bom sentido é bom, às vezes é bom para o clube, às vezes não, claro. Mas nesse caso, ele chegou pro Gabigol e falou que, né, tem um plano de marketing para ele que conseguiria chegar perto desse valor ou até mesmo nos 3 milhões de reais por mês. Só que aí vem uma apuração, que eu não sei se o pessoal que cobre o Santos já deu, e eu vou trazer aqui. O Gabigol não quer fechar com o Santos agora por conta da Série B, tá? O Gabigol não quer disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e por isso que ele não aceitou esse salário do Santos, porque o Santos ofereceu 2 milhões, ele fala em 3 e o Santos fala que chega, o que faltaria para ele ser jogador do Santos? Claro que, né, o Santos teria que se acertar com o Flamengo, mas o Flamengo está falando isso daí que vai pedir alguma coisa, uma compensação financeira, ninguém sabe se é verdade, porque o Flamengo já aceitou liberar o Gabigol de graça, né? O Júnior Pedrosa, inclusive, confirmou uma informação que eu bati no peito e falei que o Flamengo queria negociar o Gabigol com o Corinthians, que as negociações foram avançadas e que o Gabigol só não é jogador do Corinthians, só não foi jogador do Corinthians porque ele não quis, porque o Flamengo, o Corinthians queria, o Flamengo também, né? E o tempo errei, mais uma vez eu estava certo e o Gabigol queria sim, o Gabigol não queria jogar no Corinthians e o Flamengo queria sim negociar ele com o Corinthians. Ele não queria o Corinthians naquela época porque ele ainda acreditava, né, que ia dar a volta por cima no Flamengo. O Tite não gosta do Gabigol, todo mundo sabe disso, mas ele vive sonhando que, né, isso pode acontecer, né, dele dar a volta por cima, reassumir a titularidade. O Flamengo pode liberar de graça, o Santos chega nos 3 milhões, tá? O Palmeiras, não sei, talvez, né? A gente não sabe,
né, o valor que o Palmeiras vai chegar em relação ao Gabigol. O Corinthians já sabe, né? O Corinthians fez uma consulta monitória e já sabe que ele quer 3 milhões. O Corinthians não apresentou a proposta de 3 milhões, tá? O Cruzeiro também não apresentou ainda a proposta de 3 milhões. Por enquanto, o Santos, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, é o único, né? O jogador que revelou o Gabigol é o único que falou que chega nesse valor que ele está pedindo de 3 milhões. Talvez não seja o único, porque eu estou colocando aqui, né, entre aspas, porque eu tenho direito de desconfiar, tá? Que talvez o Gabigol falou isso para o Santos, que tem um dos 4 clubes ofereceu para ele 3 milhões por mês. Eu tenho o direito de desconfiar, não estou falando que ele é mentiroso, que talvez isso não seja verdade, seja, né, uma maneira de conseguir algo a mais, mas ele não quer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, se o Flamengo não quiser, se o Corinthians não apresentar a proposta dos 3 milhões, se o Palmeiras não chegar nos 3 milhões, se o Cruzeiro não chegar nos 3 milhões, sinceramente eu não sei se ele vai mudar de ideia e jogar no Santos, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro por 3 milhões. Eu até falei, mas como é que vocês vão pagar isso, né? E eles falaram que tem um plano de marketing já, enfim, e o Marcelo Teixeira paga sim, tá? Esse valor. Então, essa é a informação. O Corinthians consultou, voltou a consultar o Gabigol, o torcedor corintiano que me acompanha em peso, o Corinthians voltou a consultar o Gabigol e recebeu a mesma informação do Santos, tá? Que o Gabigol quer ganhar 3 milhões por mês. Já estou quase revelando qual foi o clube que o Gabigol falou que ofereceu 3 milhões, né? Só restam 2 aí. É só você... Vou deixar essa dúvida, tá? O Corinthians já sabe, né, que o Gabigol quer 3 milhões de reais por mês de salário. O Santos já sabe e já se colocou à disposição para pagar. O Corinthians não. O Corinthians não fez a proposta, não se mexeu, não avançou no sentido de valores, né? Podemos chegar em 2, podemos chegar em 2,5. Se chegar em 2, esquece, tá? Eu já sei que o Palmeiras ofereceu 2 e mais de 2. Entendeu? Vocês sabem, eu tenho fontes do lado do Gabigol, eu tenho fontes no Santos, eu tenho fontes no Corinthians, tá? E a relação Palmeiras, muita gente começou a dar agora que o Palmeiras queria o Gabigol, mas se você lembrar os meus vídeos lá atrás, em um blend de informação, eu soltei isso em primeira mão, que o Gabigol tinha conversas adiantadas com o Palmeiras, mas já faz meses, tá? Não é de hoje que o Palmeiras negocia com o Gabigol. Então, esse é um vídeo esclarecedor. Gabigol quer 3 milhões de reais por mês. O Corinthians já sabe disso, mas não se mexeu ainda para fazer uma proposta. O Palmeiras já ofereceu mais de 2 milhões, que eu sei. O Santos já se propôs a pagar os 3 milhões. E o Cruzeiro, eu não sei nada.